E aí, senhores, beleza? De boas? Espero que vocês estejam bem, tranquilo, sossegado, na maciota. Mais uma aula do canal, o Tio Fio aí para vocês. E nossa aula agora, exato neste momento, é fatoração. Aula para o oitavo ano, hein, senhores? E nós vamos começar com duas fatorações básicas, simples aí para vocês do oitavo ano. Nós vamos ver alguns casos de fatorations, beleza? E nós vamos ver alguns casos nessas aulas. Na aula de hoje eu vou falar só sobre dois casos, para a gente não ficar aí muito pesado nossa aula, muita coisa. Vamos ver primeiro dois casos mais simples de fatoração para a gente aí. Primeiro, vamos lembrar o que é fatorar, tá certo? O que é fatorar? Vocês viram fatorar lá no sexto ano, o professor de vocês, que a fatoração você pegava um número e escrevia ele em forma de fatores, produto de fatores. Ou seja, eu vou pegar um número, ou uma expressão algébrica, que é o nosso caso, e vou escrever essa expressão algébrica em forma de produto de fatores. Então é isso que nós vamos fazer em fatoração. Mas antes da gente ir lá para as expressões algébricas, vamos dar uma olhadinha aqui na fatoração de números, para vocês relembrarem. Vamos pegar lá um número qualquer e vamos fatorar. Vamos fatorar, por exemplo, o nosso número 20, certo? Vamos pegar aqui o 20 e vamos fatorar ele. Barra vertical, divido por 2, dá 10, 10 divididos por 2 de novo, dá 5, 5 divididos por 1 dá 5. Em forma de produto de fatores, a fatoração do 20 é 2 ao quadrado vezes 5, certo? Isso é fatoração. Então eu peguei o meu número 20 e posso dizer que em forma de fatoração, aqui no nosso caso em forma de fatores primos, eu posso escrever ele como 2 elevado ao quadrado vezes 5. Beleza? Então é isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Vamos falar sobre essas fatorações aí. Senhores, o primeiro aqui é o fator comum, tá? E o fator comum, ele traz essa ideia mesmo que está dizendo. Fator comum, aquilo que repete. O que é comum? Aquilo que está repetindo nas nossas expressões. Eu tenho aqui duas parcelas e eu quero mostrar, eu quero que vocês verifiquem que nas duas parcelas existe um cara que é comum. Quem que é o cara comum? Vocês precisam enxergar esse cara. Quem que é o cara que está repetindo nos dois fatores? É o nosso amigo A, tá certo? Lembrando, senhores, por favor, vem aqui com o Tio Fio e prestem atenção. O meu A está A ao quadrado. Como que é A ao quadrado? Não se esqueçam disso. A ao quadrado, 3 vezes A vezes A. Ok, senhores? Beleza? Bom, então o fator comum, primeira coisa, você vai observar quem que é o cara que está repetindo. Então, quem que repete? Este A e este A. Observou quem repete? Esse cara que repete, nós falamos assim, ó, vou colocar esse cara em evidência. Ou seja, eu vou separar ele dos demais, certo? Então, esse A que repete nos dois, eu vou colocar ele em evidência, ok? E vou colocar um parênteses, o fator comum vai ter esse parênteses. Dentro desses parênteses, eu vou colocar quem não repetiu. Quem não repetiu no primeiro fator? 3A. No segundo, o 2. E ainda eu tenho que colocar esse mais. Então, o A, ele é o meu fator comum, então eu coloco ele, tiro ele, coloco ele em evidência e vou escrever o restante daqueles caras que não foram fator comum, coloco eles normalmente. Então, ficou A que multiplica 3A mais 2. Tá aí. Essa é a fatoração, o fator comum de 3A ao quadrado mais 2A. E aí, senhores, observem um detalhe que é importante, os seguidores, os amados seguidores do Tio Fio, observarem que, ao fazer a distributiva, nós encontramos a mesma resposta, tá? Nós não vamos fazer a distributiva, tá certo? Aqui a gente só quer que vocês vejam que se eu fizer a distributiva, A vezes 3A, 3A ao quadrado. A vezes 2,
2A. Então, esse processo do fator comum, a fatoração, é o processo inverso da distributiva. Beleza? Então, se você quer provar, professor querido do meu coração, magnífico, magnânime, eu quero verificar se a minha fatoração ela está correta, faça a distributiva. Se você fizer a distributiva e chegar à mesma expressão, de boas, chegou, repetiu, está certinho, maravilha. Senão, alguma coisa deu errado. Tranquilo, senhores? Então, primeira coisa, observe quem é o fator comum, observe quem está repetindo e depois coloque ele em evidência. Bom, vamos para o exemplo 2. Vamos fazer a fatoração, fator comum do exemplo 2. O que eu tenho que observar? Quem é o fator comum? 6xy mais 6. Bom, eu de cara já observo que o meu 6, ele repete no primeiro e também repete no segundo. Mas, como um gaúcho fala, mas não é apenas o 6 que é o fator comum. Observe que existe outro cara que também está repetindo. Quem que é esse cara que está repetindo, queridos? O x. O x também ele é o meu fator comum. Então, vou colocar, observei quem é o fator comum. O cara que é o fator comum, eu vou separar ele, eu vou colocar ele em evidência. Então, vamos colocar o 6x em evidência. Parênteses. Quem não saiu, quem não repetiu, eu vou colocar dentro do parênteses. Bom, no primeiro, quem nós tiramos para o fator comum? Nós tiramos quem? Tiramos o 6x. Quem que sobrou? Sobrou y. Então, y aqui, mais. Detalhe para esse carinha, senhores. Toda vez que o meu fator comum for o próprio fator em evidência, 6x é o meu fator e é o fator comum. 6x é minha parcela e é o meu fator comum. Então, no lugar dele vai ficar quem? Vai ficar o 1. Então, y mais 1. Acabou. Querida professora, é só isso que eu vou fazer? É, meus queridos, é só isso. Não tem segredo. É só isso que a gente vai fazer. Pronto. Quero verificar se está certo. Não tem necessidade de nós verificarmos, tá? Mas você quer verificar, faça distributivo. 6x vezes y, 6xy. 6 vezes 1, 6x. Tá aí. De boas? Tranquilo? Na maciota? Vem comigo. Exemplo 3. 3 aí parcelas para nós colocarmos fator comum. Bom, eu tenho que observar quem é o fator que vai repetir nos 3, tá? Como eu tenho 3 parcelas, precisa repetir nos 3. Então, verifique quem é o cara que está repetindo nos 3. Bom, vamos lá. 5, eu tenho 5. Eu tenho 5. Eu tenho 15. E eu tenho 10. Professor lindo do meu coração, tio Fio amado, não tem ninguém repetindo. Olhem direito, meus queridos, olhem com um olhar sexy. Olhem direito, fatore os números, tá? 5, 15 e 10. Professor, não repete ninguém, mas, novamente como gaúcho, mas. E se eu escrever o 15 na forma fatorada? 3 vezes 5, que é 15, e 2 vezes 5, que é 10. Agora, com um olhar sexy, eu tenho um fator comum, sim ou não? Sim, mas é claro, professor. Olha quem é o fator comum. 5, 5 e 5. Pronto, tá aí o nosso fator comum. Então, senhores, quando você não encontrar, veja se nos números dá para fatorar e assim achar o fator comum. Beleza? Bom, o que eu faço? Os números, as letras, nas minhas variáveis, tem algum que é comum? Não, então deixa do jeito que está. Vamos só pegar o 5. O 5 é o meu fator comum, então eu vou colocar ele em evidência. 5 que multiplica. Bom, do primeiro fator eu tirei o 5, sobrou x, beleza. X mais. Do segundo eu tirei 5, sobrou quem? 3y. E do último, eu tirei 5, ficou 2z.
Olha aí, queridos, meus magnames. Acabou. Fatorado aí o nosso exemplo. Tranquilo? Então, muita calma, muito cuidado aí nesse exercício. Bom, um exercício pensando aí na forma de geometria, na forma geométrica, esse cara. Eu tenho um retângulo com as suas devidas dimensões, certo? E eu tenho aqui largura, comprimento de um primeiro. Vamos colocar nomes aos bois. Vamos dar nomes a esses carinhas aqui. Vou chamar esse cara aqui de retângulo 1, esse aqui de retângulo 2 e esse aqui nada mais, nada menos que retângulo 3. Olha só, queridos, eu tenho aí 3 retângulos somando que dá um retângulo maior. Bom, pergunto para os senhores, qual é a área do retângulo 1? Qual que seria a área desse retângulo 1 aí? Comprimento vezes largura, largura vezes comprimento. AX. Qual seria a área, meus magnames, do retângulo 2? De novo, eu tenho a largura, que é A, vezes Y. AY. E tenho meus... Opa, deixa eu colocar aqui, né? E tenho, meus queridíssimos magníficos, a área do retângulo 3. Quem que é a área do retângulo 3? A, largura, vezes Z. E isso vai ser quanto? A vezes Z. Incrivelmente incrível, AZ. Professor, isso é podre, professor. Calma, senhores, calma. Bom, eu tenho a área. E a área do retângulo maior? Como que eu posso representar a área do retângulo maior? Fácil. AX mais AY mais AZ. Dá para fatorar? O que vocês acham? Dá, tio Fio, dá para fatorar. Olha aqui. A. Quem que é o meu fator comum? A. A que multiplica quem? X mais Y mais Z. Olha aí. Lindamente, maravilhosamente. Olha só, pessoas, vem comigo, pensem comigo. Eu tenho essa largura que é A e essa largura é para os 3, tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Nesse cara aqui, ó, A que multiplica X mais A que multiplica Y mais A que multiplica Z. A que multiplica parênteses X mais Y mais Z. Forma fatorada do nosso retângulo aí maior. De boa? Bom, esse cara que nós acabamos de ver aqui foi nossa fatoração comum, fator comum, beleza? E nós vamos falar também nessa aula sobre a fatoração por agrupamento. O que é a fatoração por agrupamento? A fatoração por agrupamento, eu vou ter grupos de fatores comuns, certo? E eu vou juntar, vou colocar todo mundo junto e misturado. É isso que eu vou fazer. Então eu tenho no agrupamento, eu tenho grupos de fatores comuns, eu vou pegar todo mundo que é comum e vou juntar de uma maneira mais simplificada possível. Vem comigo. Geralmente, senhores, quando isso acontece, eu vou ter que fazer em 2 etapas. Aqui no fator comum, nós conseguimos fazer em uma única etapa, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais rápida. Aqui no agrupamento, geralmente, nós vamos ter que fazer uma primeira e depois fazer a segunda, tá certo? Bom, primeiro eu vou agrupar. Agrupar, vocês podem agrupar da maneira que vocês acharem melhor, tá? Eu vou agrupar colocando parênteses, olha só. Agrupei esses 2 e esses 2. Mas por que, professor, o senhor colocou A mais AM mais AM? Porque eu estou pensando no A comum, estou pensando no B comum. Bom, então para o primeiro parênteses, no primeiro agrupamento, no primeiro grupo, quem é o meu fator comum? O agrupamento é um grupo de fator comum. Então, o meu primeiro grupo de fator comum, quem que é o meu fator comum? A. Eu tenho A no primeiro e A no segundo. Então, eu tenho o A como meu fator comum. Vou colocar A. Bom,
parênteses, não pode esquecer, quem que sobrou? M mais N. M mais N, fecha parênteses. Mas, no meu segundo grupo, quem que é o meu fator comum? B. B repete no primeiro e no segundo. Então, vai ser mais B, que multiplica quem? Quem que sobrou? M mais N. Bom, esse foi o meu primeiro fator, essa foi a minha primeira fatoração. Agora, observem, meus queridos, que eu tenho nos parênteses M mais N e M mais N. Esses caras estão repetindo. De boas? Então, se eles estão repetindo, lembra? Para o fator comum, aquilo que repete, a gente coloca em evidência. Aqui o meu parênteses é o fator comum. Então, eu vou colocar esse parênteses em evidência. M mais N em evidência. E vou abrir um parênteses para colocar quem que sobrou. Quem que sobrou? A mais B. Tá aí. M mais N que multiplica A mais B. Então, professor, se eu fizer a distributiva, eu vou encontrar esse cara aqui e Yasmin. Vou encontrar esse cara aqui. Isso é agrupamento. Ou seja, o agrupamento é também um fator comum, só que com etapas um pouco maior para ser feita. Certo? Vamos para o segundo exemplo aqui, meus queridos. XY mais x menos 2y menos 2. Primeiro eu vou agrupar. Quem que eu quero agrupar? A gente pode agrupar da maneira que a gente achar melhor. Eu vou agrupar esses dois aqui, ó. XY mais x e menos 2y menos 2. Bom, no primeiro parênteses, quem que é o meu fator comum? X. Então, vou colocar lá. X que multiplica quem? Quem que sobrou? Y. Mas, professor, no outro não sobrou ninguém, porque o x saiu. Bom, quando o meu fator é o próprio fator comum, é o próprio fator em evidência, no lugar dele fica 1. Beleza? Vamos para o segundo parênteses. Quem que vai ser o meu fator comum? Cuidado com os sinais, meus queridos seguidores do canal Tio Fio. Menos. O meu fator comum não é o 2, é o menos 2. Tá certo? Então, eu vou colocar o menos 2 aqui em evidência. Parênteses. Quem que sobrou? Eu tirei o menos 2. No primeiro sobrou y. Nesse cara sobra y. E nesse cara sobra quem? O próprio fator é o fator em evidência. No lugar dele sobra 1. De boas, meus queridos? Agora, olha só. Eu tenho que, nesse parênteses, 2 parênteses iguais. Os parênteses iguais, eu vou, então, colocar ele em evidência. Y mais 1 é o meu fator em evidência. Quem que sobrou? Vou colocar o primeiro parênteses, x menos 2. Está aí fatorado. Se eu fizer distributivo, eu vou chegar exatamente nesse cara aqui. Tranquilo, senhores? Vamos para o terceiro exemplo aí de agrupamento. Queridos, não percam a calma. Muita calma nessa aula. Bom, eu tenho aqui, vou escrever eles na forma de fator comum. Tenho que agrupar. Quem que eu vou agrupar aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento? Nós precisamos achar algum fator comum aqui para ficar fácil para a gente. Beleza? Bom, vou escrever aqui, ó. 2m ao quadrado, n. Vou trazer, só vou mudar de lugar, tá? Mais 2m menos mn ao quadrado menos n. Só mudei de lugar. Tranquilo, senhores? Bom, agora vou colocar um parênteses aqui, só para mostrar que eu estou agrupando. Esse parênteses nem é obrigatório, tá, senhores? É só para facilitar aí o entendimento. Bom, no primeiro parênteses aqui, nos dois primeiros, quem que é o meu fator comum? Quem está repetindo nos dois? 2m. Cuidado, é 2m que está repetindo. Eu tenho m ao quadrado. Então, eu vou colocar o meu fator comum como 2m
Quem que sobrou? Do m ao quadrado eu tirei m e sobrou m. mn mais quem? O próprio fator é o fator em evidência. No lugar dele fica 1. Fecha. O segundo parênteses. Quem que é o meu fator comum? N ao quadrado, N menos N ao quadrado e mn ao quadrado menos n. Então, meu fator comum é o menos n. Parênteses. Quem que sobrou? Observe, eu tirei n ao quadrado, tirei n, sobrou mn. O próprio fator é o fator comum, sobrou mais 1. Agora, para encerrar, olha só o que acontece. O próprio parênteses é o meu fator comum. Então, eu vou colocar os meus parênteses em evidência. Vai ficar mn mais 1, que multiplica quem? Quem que sobrou? 2m menos n. Tá aí a fatoração do meu carinha. De boas, pessoas? Bom, para encerrar, vou falar também do agrupamento. Eu vou mostrar também uma forma de geométrica também de fazer. Mesma coisa do fator comum. Como é que fica ali as áreas dos meus retângulos aí, pessoas? Como que ficaria? AX, A vezes X, AX. A vezes Y, AY. B vezes X, BX. E B vezes Y, BY. Organizando, a área total dessa figura seria quem? AX mais AY mais BX mais BY. Os dois primeiros, quem que é o fator comum? A, sobrou X mais Y. Nos dois últimos, quem que é o fator comum? B, sobrou X mais Y. O próprio fator comum aqui é o parênteses, é o X mais Y. Vou colocá-lo em evidência. X mais Y. Quem que sobrou? Que multiplica A mais B. Aí. De boas? Bom, galera, essa foi a nossa aula de fatorações, certo? Nós vimos hoje duas fatorações, fator comum e agrupamento. Na próxima aula nós vamos falar sobre outros tipos, outras fatorações. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem um like, deixem comentários que responderemos assim que possível. Um beijo, um abraço, até a próxima aula.